aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema do chamado sobressai nesse segundo domingo do tempo comum. Tema do chamado e do seguimento. Temas que estão interligados. Se existe um chamado, supõe uma proposta de seguimento. E que nós somos convidados a sermos fiéis a essa resposta que damos ao Senhor. Exige uma pronta resposta e fidelidade. Aos que ouvem e seguem o chamado e até ajudam no seguimento. Primeira leitura, por exemplo, ele acompanha, está ali na missão de educar o jovem Samuel, que ainda precisa discernir o chamado de Deus. Deus chama, ele não consegue discernir. Ele entende, no primeiro momento não percebe muito bem, mas depois cumpre a sua missão. Samuel não deve seguir Eli, Samuel deve seguir a Deus. Nós somos instrumentos, Senhor, para que todos sigam a Ele, nós pastores. Não devemos atrair as pessoas para nós, mas para Ele, que nos salvou e deu a vida por cada um de nós. Ele cumpre esse papel. No terceiro momento diz: quando você ouvir, escutar essa voz, fala: Senhor, teu servo escuta. Assim devemos conduzir a nossa vida. E por conta disso, diz a primeira leitura, Samuel crescia, amadurecia na sua resposta. Primeiro momento, diz Samuel, teu servo escuta. O eis-me aqui de Maria, o nosso sim diante do chamado. Mas é um processo, é uma caminhada de crescimento e amadurecimento no caminho do Senhor. Fala que teu servo escuta. E continua o texto: Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e não deixava
cair por terra nenhuma de suas palavras. Ou seja, um homem que, experimentado na caminhada, no chamado, não permitia em seu coração e sua vida que se perdesse a semente da palavra de Deus lançada em seu coração. Isso é se consagrar, isso é dedicar-se realmente ao Senhor, é viver o batismo e as especificidades desse chamado batismal, vida matrimonial, não cair por terra a mensagem da família, da dignidade da família, dos valores da família, a vida sacerdotal, não deixar cair por terra todo o compromisso, serviço ao povo de Deus no ministério, a vida consagrada e religiosa, da mesma forma, não deixar cair por terra. Justamente é um compromisso de perseverar na fidelidade a esse chamado de Deus. É importante saber ouvir a Deus. E com solicitude, de várias maneiras, o Senhor pode nos chamar. Pode ter como instrumento. Por exemplo, André, irmão de Pedro, era discípulo de João. João cumpre o seu papel e aponta para o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Passam a seguir o Senhor. André quer compartilhar dessa alegria, como todos nós deveríamos, missionários que somos. E André então mostra, aponta, encaminha Pedro para Jesus. Simão, às vezes o Senhor nos coloca como instrumentos dele. A voz ressoou no coração de Samuel. Pedro, através do irmão, conheceu Jesus. Há várias histórias bonitas, tão especiais, a mostrar como acontece o chamado de Deus. O importante é não desperdiçar o momento desse chamado. Aqui temos irmãos e irmãs que vão se consagrar. Tem histórias, tem uma vida, uma história, uma caminhada a dizer como que se deu esse processo de consagração. É importante saber ouvir, apesar das diferentes maneiras e com solicitude, o chamado de Deus. Nas várias vocações, especificidades, a vocação é única, a santidade, as especificidades dessa vocação na igreja, e aderir com fidelidade ao caminho do Senhor, e não jogar por terra esse grande dom. A primeira leitura justamente nos mostra isso. Deus nos chamando. Qual é a nossa disposição? Como nos empenhamos em escutar, em discernir diante de tantas vozes no mundo, no nosso pensamento, tantas preocupações, tantas coisas passam que nos confundem. É preciso discernir a voz de Deus, o chamado do Senhor. O mundo é muito confuso, e se a igreja se torna uma coisa confusa, pior ainda. A igreja tem que ter clareza na sua mensagem, para ser realmente instrumento da verdade, servidora da verdade em um mundo confuso e traiçoeiro. É a nossa missão. A missão dos pastores, não de oprimir, impor uma ideologia, um pensamento, não são convicções filosófico-religiosas, ideológicas que devem nos mover, mas a mensagem cristã. Se deixamos nos contaminar por mentalidades e ideias mundanas, nós não discernimos e traímos a missão que nos é confiada para o bem do povo de Deus. Isso que aconteceu na segunda leitura, a divisão no interior da comunidade. A segunda leitura nos menciona isso, São Paulo dirigindo-se aos coríntios.
sobre a questão do cuidado com o corpo. São João Paulo II tem a teologia do corpo, que fala da dignidade, da corporeidade humana. E por que eu menciono isso? E até com um pouco de receio, porque hoje em dia tratar desse assunto causa certos problemas. Qualquer coisa que se fala se distorce hoje em dia, dentro da igreja, fora, uma situação até muito delicada. Mas aqui está um choque cultural na segunda leitura. São Paulo é de origem semita, mas conhece a cultura greco-romana. A cultura greco-romana tinha uma ideia equivocada da corporeidade humana. Na filosofia ocidental, o corpo é como se fosse a prisão. Está restrito. Então o corpo não vale nada. Pode ser instrumentalizado, usado de qualquer forma. O corpo é uma prisão. Já o pensamento semita, que deve ser o nosso, o corpo, a corporeidade humana é importante. A ressurreição, aguardamos. O ser humano é pessoa, porque é alma, é encarnada, é espírito encarnado. Nós ansiamos a ressurreição. Então o corpo é importante, a corporeidade. Corpo e alma unidos, isso significa ser humano, pessoa. E a partir daí há uma profunda reflexão sobre a dignidade humana que passa pelo corpo. Então São Paulo fala, o corpo não é para a imoralidade. O corpo, o ser humano precisa cuidar de si mesmo de forma integral. Corpo, psique, espírito. E a gente vê hoje o quê? Manipulação. Se quer mudar, transformar, esticar, diminuir, cortar, transformar o corpo de qualquer forma, segundo certas ideias e mentalidades, ideologias. A natureza humana criada por Deus é bela. Não precisa ser mudada, transformada, até desconstruída. A ideia de que meu corpo, minhas regras, se define, se dissemina, traz consequências delicadas em muitos aspectos da vida humana, da geração, da dignidade do ser humano, desde o ventre materno, até também o termo de sua existência. Grande desafio. E por detrás dessa realidade do corpo, minhas regras e uma série de outras ideias subjacentes, aí está uma clara e própria e determinante mentalidade contrária àquilo que nós entendemos como antropologia cristã. A dignidade do ser humano, Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, a realidade humana decaída e restaurada pela graça de Deus, e que vai nos ajudando a compreender todo um processo de discernimento, de crescimento, de reerguimento na graça do Senhor. Então, quando São Paulo fala da imoralidade, fugir da imoralidade, de cuidar, de respeitar o corpo, ou seja, o corpo não é para uso, manipulação, é para ser respeitado. E uma série de consequências tiramos justamente disso. Pertencemos a Deus. Vós não pertenceis a vós mesmos. Fostes comprados por um preço muito alto. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Dignidade. Hoje é muito difícil refletir sobre esse tema. Vai claramente de encontro à mentalidade deste tempo. Vamos manipular, nos manipular, manipular o outro, coisificar tudo, para que atenda aos nossos desejos e caprichos. Grande desafio. E o chamado de Deus é uma vida nova, dignidade, santidade.
Não estou falando aqui de moralismo, de rigidez, de hipocrisia, de apontar o dedo, condenando os outros. Estou falando de refletir sobre a nossa realidade, uma autorreflexão pessoal. Como estamos conduzindo a nossa vida? Não é apontar o dedo, condenando, julgando, mas um olhar de escuta e uma escuta atenta à vontade de Deus, que nos criou, que nos ama, quer a nossa dignidade, quer o nosso bem, a nossa salvação. O chamado de Deus, a vinda de Jesus que se encarna, Deus que se encarna, tanto a importância da pessoa humana, justamente é para nos apontar caminhos que nos dignificam e não nos rebaixam por causa do pecado. O Evangelho, então, é o tema do chamado, o compromisso, uma experiência autêntica com Cristo. André e João foram até Jesus, só indo ao encontro, tendo a experiência do Senhor, nós vamos compreender a grandeza da mensagem de Paulo e de tantos outros, quando fala da importância de nos respeitar também, em nossa realidade de pessoa humana, espírito encarnado. É preciso, então, ir ao encontro de Jesus. Foi tão importante e marcante esse momento para André e João, que até o horário eles guardaram na memória. A gente só guarda na memória aquilo que tem importância, para o bem ou para o mal. Para o bem, eles disseram, foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Marcou até o horário, ficou marcado no coração, na memória deles. Se eu fizer essa pergunta, que momento marcante nessa experiência com Deus? O que vem à nossa memória? O que nos traz? Não tenhamos vergonha de pensar, será que tem algum momento marcante na minha vida do encontro com o Senhor? O que marcou minha primeira Eucaristia? Momento da crisma, uma experiência forte do encontro que eu participei, a consagração, ou nada ainda. Não tenhamos vergonha de reconhecer. É para que a gente acolha o convite do Senhor. Venha ver, esse morar, ir onde Jesus mora, indica comunhão, indica uma dimensão espiritual profunda, intimidade, algo duradouro. É essa experiência que precisamos ter com o Senhor. E que às vezes, mesmo estando na igreja, não tivemos essa profunda e autêntica experiência com Deus. O encontro verdadeiro com o Senhor nos leva a uma transformação do coração. Ver, experimentar onde Jesus mora. E Ele está, às vezes, em nós, na vida, nossa caminhada, no encontro com a comunidade. O Evangelho, com esse tema do chamado, destaca o seguimento. Seguir o Senhor é um compromisso de todos nós. Mas é triste, às vezes, verificar que recebemos, acabei de mencionar, qual foi a experiência com Deus que marcou? Uma primeira Eucaristia. É triste, às vezes, perceber que nós temos os sacramentos, recebemos, comungamos, fomos crismados, mas não aconteceu esse encontro verdadeiro com o Senhor. Porque o compromisso com Deus, com a igreja, não existe. Foi feita uma primeira Eucaristia, um momento social bonito, socioeclesial, a crisma, e depois não houve continuidade, discipulado, participação. Por quê? A culpa da igreja, do período de preparação, a catequese falhou, nossos diretórios, a nossa organização pastoral, o que está falhando? Por que nós não? Já mudamos muita coisa pós-Concílio Vaticano II.
Tem que ser quanto mais tarde melhor. Bastante tempo se preparando na catequese para ver se a pessoa tem condição, vai perseverar. Não, muito cedo não é bom. Não vejo mais de 50 anos de experiência de catequese renovada. No entanto, não estou vendo resultado dessa ideia. Não estou dizendo que seja errada, mas é preciso reavaliar, porque se a experiência não está dando certo, precisa reavaliar. Será que é isso mesmo? A catequese, a Eucaristia tem que distanciar o máximo? A crisma há 15 anos, 16, 17, 20, e no entanto a perseverança é mínima. O que está acontecendo? O que nos falta na igreja para que as pessoas entendam o valor e a importância da participação do segmento? Foi feita uma estatística, o país de grande, pelo menos nominalmente, o grande número de católicos está até diminuindo, é o país que está lá embaixo dos participantes das celebrações dominicais. É o que menos tem participação, o Brasil. Nós falhamos, pastores, de alguma forma. E nós todos batizados, religiosos, consagrados, bispos, padres, não estamos realmente sendo instrumento da voz de Deus na vida das pessoas. E é uma responsabilidade comum de todos nós, porque a resposta não pode também ser meramente sentimental. Louvores, atos penitenciais, impactantes, também precisa para dar o impacto, mas nos falha, porque eventos impactantes nós temos, momentos celebrativos fortes possuímos. Agora, o segmento, o compromisso cristão não está acontecendo. As falhas estão sucessivas. Nós falhamos, nós pastores, as famílias, casais falham na educação dos filhos, as pastorais estão falhando, todo um conjunto de realidades limitadoras que a gente não... Somos muito bem organizados, livros, escritos, documentos, textos temos em profusão. Começa um texto, mal assimilamos, já vem outro. Mas o encontro, a experiência com o Senhor que marca e que nos conduz ao segmento, não está acontecendo. O que nos falta? Tomara que esse pedido do Santo Padre, Papa Francisco, o ano da oração, nos ajude a, numa espiritualidade profunda, a um despertar na caminhada de fé, de segmento mais autêntico. Como Samuel, André, Pedro, apóstolos, homens e mulheres de todos os tempos. Num dado momento, a voz do Senhor ressoou em seus corações, sua vida, e se colocaram prontos na escuta ao chamado de Deus, prontos para seguir o Senhor, para morar e permanecer com Ele. Cada um de nós possamos fazer essa experiência verdadeira e autêntica com o Senhor. Amém.